Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais intensas do livro de Números. É uma história sobre um povo que parecia simplesmente invencível, sabe? Protegido por uma bênção divina, mas que, de repente, sofreu uma queda devastadora. Vamos investigar o que de fato aconteceu em Baal-Peor. Para a gente entender o peso dessa história, é preciso voltar um pouquinho. Nos capítulos logo antes desse evento, a Bíblia deixa muito claro: a bênção de Deus estava sobre o povo de Israel. Tão claro que o profeta Balaão, que foi contratado para amaldiçoar o povo, simplesmente não conseguiu. Ele tentava, mas da boca dele só saíam palavras de bênção. Eles eram, em tese, intocáveis. E essa é a grande pergunta, não é? Se o inimigo não podia amaldiçoá-los diretamente, se a proteção de Deus era tão óbvia, como é que eles caíram? A resposta não está num ataque de frente, mas em algo muito mais astuto. Ok, vamos entender isso melhor. A estratégia do inimigo teve que mudar completamente. Já que a força bruta e a maldição espiritual não deram certo, a tática passou a ser outra: a corrupção por dentro. E quem teve essa ideia? O próprio Balaão. É isso mesmo. Depois de falhar em amaldiçoar Israel, a Bíblia conta lá em Números 31 que ele deu um conselho aos moabitas. A lógica era bem simples. Se não dá para convencer Deus a amaldiçoar o povo dele, quem sabe o próprio povo não pode ser convencido a abandonar a Deus? E aí, claro, a proteção iria embora. O plano de Balaão foi terrivelmente eficaz e aconteceu em 3 etapas. Primeiro, a sedução. Mulheres moabitas começaram a se relacionar com os homens de Israel. Segundo passo, o convite. Essas mulheres chamaram eles para participar dos seus rituais religiosos. E o terceiro passo, a queda. O povo começou a comer dos sacrifícios e a se curvar diante dos deuses delas, em especial a um ídolo chamado Baal-Peor. E foi assim que a armadilha se fechou. O que veio a seguir foi uma espiral de desobediência com consequências assim imediatas e terríveis. E se juntar a Baal-Peor não foi só um erro teológico, viu? Os rituais envolviam imoralidade sexual explícita e adoração de ídolos, 2 coisas que eram totalmente centrais e proibidas na lei de Deus. Foi uma rebelião moral e espiritual ao mesmo tempo. O texto da Bíblia é bem direto, não deixa nenhuma margem para dúvida. A atitude do povo provocou uma resposta divina que foi imediata e severa. A ira do Senhor, nesse contexto, representa a consequência natural e justa da quebra da aliança que eles tinham com Deus. E a consequência foi uma praga mortal. O número de mortos é chocante, 24 mil pessoas. Isso não é só um número, né? É um reflexo da profundidade da crise e da seriedade daquele pecado. Mas é bem no meio dessa tragédia toda que a história dá uma virada impressionante, por causa da atitude de um único homem. No momento de desafio público, de afronta, surge uma resposta igualmente pública e decisiva. Nesse ponto alto da história, 3 personagens principais entram em cena. De um lado, Zinri, um líder em Israel, e Cosbe, uma nobre midianita. Do outro, Finéias, que era neto do sumo sacerdote. O palco estava montado para um confronto que ia definir o destino da nação inteira. Esse foi o momento da virada. Imagina a cena. Moisés e a comunidade inteira chorando, lamentando o pecado e a praga. E de repente, Zinri faz um ato de puro desafio. Ele simplesmente desfila com Cosbe na frente de todo mundo e a leva para sua tenda. Finéias, ao ver aquilo, não hesitou. Ele pegou uma lança, entrou na tenda e executou os 2. Uma ação extrema, sem dúvida, mas em resposta a uma situação que tinha chegado ao limite. A atitude de Finéias, por mais violenta que pareça, teve um resultado imediato e foi reconhecida por Deus de uma forma muito especial. No exato momento em que Finéias agiu, a praga parou. A intervenção dele salvou o resto da nação e, de alguma forma, aplacou a consequência divina que estava sobre o povo. E a recompensa de Deus foi extraordinária. Deus estabelece com Finéias uma aliança de paz, prometendo a ele e aos seus descendentes um sacerdócio que duraria para sempre. A ação dele não foi vista como um ato de violência por si só, mas como um ato de fidelidade que restaurou a ordem. E aqui é muito importante a gente entender o que a palavra zelo significa nesse contexto. Não era uma raiva descontrolada. O zelo de Finéias, na perspectiva bíblica, foi uma ação movida por uma lealdade apaixonada a Deus. Foi o desejo de ver a honra de Deus restaurada e o pecado tirado do meio do povo. Era uma fidelidade que se transformou em atitude. Certo. Então, o que essa história
tão antiga pode nos ensinar hoje? Quais são as lições práticas que a gente consegue tirar disso tudo? Vários comentários bíblicos destacam alguns pontos. Primeiro, o perigo das más influências. A queda começou com uma associação errada. Segundo, a conduta pessoal nunca é algo totalmente privado. Ela acaba servindo de testemunho público da fé de uma pessoa. A história também mostra que ser complacente com o pecado leva a desastres, e que um pecado afrontoso, como diz Inri, exige uma resposta firme. E por fim, que Deus valoriza e honra quem é fiel à sua santidade. No final das contas, a história de Baal Peor nos lembra que o jeito que a gente vive envia uma mensagem muito poderosa. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Existe uma frase que diz que, para muitas pessoas, a vida de alguém vai ser a única Bíblia que elas vão ler. O que a nossa vida está dizendo?